Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024, vamos falar aí sobre a tensão que está acontecendo no Oriente Médio. Já tem bastante tempo, né, pessoal? Mas está se intensificando mais e mais por esses dias, né, pessoal? E o canal Justiça em Foco Notícias não poderia deixar de falar sobre a situação que está acontecendo lá no Oriente Médio, entre Israel, entre o Irã. Está complicada a situação, muito difícil mesmo, a situação já a nível perigoso. Vamos estar lendo aqui a respeito do assunto, né, pessoal? Aqui no site do G1, o Irã lança mísseis contra Israel, que promete vingança. Ataque direto após a primeira escalada de conflitos entre Israel e o Hezbollah, que atingiu principalmente Tel Aviv. Israel prometeu resposta ofensiva, que foi a retaliação do Irã à morte do chefe do Hezbollah e do Hamas, atentando aí em paralelo nos arredores de Tel Aviv e deixou 8 mortos. Tudo bem, vamos continuar aqui, pessoal. O Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos em direção ao território israelense nesta terça-feira, foi ontem, dia 1º, pessoal, no primeiro ataque direto após a escalada da tensão entre Israel e o Hezbollah, grupo extremista, embora apoie no Líbano, é financiado pelo regime iraniano. O Irã confirmou que disparou 200 mísseis contra Israel, segundo a TV estatal iraniana. Segundo o Irã, a investida foi uma retaliação em razão das recentes mortes de chefes do Hezbollah e no Líbano, né? Autoridades iranianas argumentaram ainda que qualquer contra-ataque resultará em uma grande destruição para Israel. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o Irã cometeu um grande erro e irá pagar. Autoridades de Israel também prometem vingança com uma resposta surpresa e precisa, né? Ambos aí continuam a ameaçar um ao outro, né? O governo de Israel informou que 2 pessoas ficaram feridas sem gravidade e que não houve registro de prédios ou residências atingidos. A maior parte dos mísseis lançados pelo Irã atingiu Tel Aviv, onde houve uma série de explosões. A população teve de se proteger em bancas e abrigos por mais de 1 hora, e o espaço aéreo chegou também a ficar totalmente fechado, mas foi reaberto após o ataque. Pouco antes dos bombardeios, ocorreu um atentado a tiros nos arredores de Tel Aviv, que deixou 8 pessoas mortas, pessoal. Após o lançamento dos mísseis, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que os militares dos Estados Unidos ajudem na defesa de Israel, segundo o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. O Irã e Israel são os principais rivais no Oriente Médio, e a disputa entre os 2 países aumentou após o início da guerra na faixa de Gaza, em outubro de 2023. O Hamas, assim como o Hezbollah, é financiado pelo regime iraniano. Nesta segunda-feira passada, dia 30, pessoal, um dia antes da ofensiva iraniana, Israel lançou uma ofensiva terrestre no Líbano, mirando alvos específicos do Hezbollah. A invasão ocorreu após mais de uma semana em que Israel vem bombardeando diferentes regiões do Líbano, inclusive a capital Beirute, em uma ação que marcou um novo conflito da guerra no Oriente Médio. Há quase um ano, Israel luta também contra o Hamas na faixa de Gaza, desde que o grupo terrorista invadiu o sul do país e matou 1,2 mil pessoas e sequestrou outras centenas. O Hezbollah tem bombardeado o norte de Israel desde então, com o apoio do Hamas. A tensão na região escalou nos últimos dias com bombardeios de Israel contra alvos do Hezbollah em vários pontos do Líbano, incluindo a capital Beirute. Um dos ataques provocou a morte do chefe do grupo extremista Hassan Nasrallah, na sexta-feira, dia 27, pessoal. Muito bem, vamos continuar lendo, né, pessoal? Em apenas 12 minutos, como é que foram, né, os ataques, né, pessoal? Em apenas 12 minutos, os mísseis iranianos atravessaram os céus, pelo menos 2 outros países do Oriente Médio chegaram em Israel por volta das 18h30 no horário local, 1h30 da tarde pelo horário de Brasília. Imagens de Tel Aviv mostram dezenas de mísseis cruzando o céu de Tel Aviv e de Jerusalém. Cerca de 20 minutos após a primeira onda de mísseis, uma segunda leva de artefatos foi lançada. Segundo a agência estatal iraniana, parte dos artefatos foi abatida pelo Domo de Ferro, um dos poderosos sistemas antimísseis israelenses. A imprensa iraniana afirmou que a Universidade de Tel Aviv foi atingida. A agência de notícias estatal iraniana, IRNA, afirmou que alguns mísseis atingiram também locais controlados por Israel na Cisjordânia. Além de Israel,
Jordânia e Iraque também fecharam seus espaços aéreos, posteriormente reabertos. O governo do Irã afirmou que o ataque foi uma retaliação à morte dos chefes do Hezbollah, Nasser Nasrallah, e do Hamas, Ismail Haniyeh, e a invasão do exército israelense ao Líbano, na segunda, dia 31. Teherã disse que vai retaliar qualquer novo ataque israelense. O presidente Massoud Pezeshkian afirmou também que o ataque desta terça-feira representa somente parte da capacidade ofensiva do Irã e disse: não entre em confronto com o Irã. O Irã disse ainda que, após o envio de mísseis, o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, a autoridade máxima do Irã, foi colocado em um local protegido e a salvo. O porta-voz do exército israelense disse que o ataque foi sério e que haverá consequências. Mais tarde, as forças armadas do país afirmaram ainda que na noite da terça-feira farão um ataque poderoso no Oriente Médio. A imprensa israelense, né? Não aconteceu ainda, na quarta-feira. Praticamente ao mesmo tempo em que os mísseis foram lançados, em um atentado a tiros ocorreu em Jafá, pequena cidade nos arredores de Tel Aviv. Segundo o site de notícias israelenses, Ynet, 2 terroristas desceram do metrô, abriram fogo contra várias pessoas na Avenida Yerushalayim. 8 pessoas morreram no ataque, 2 suspeitos de serem os autores do ataque e 6 moradores de Jafá, segundo Israel. Mais cedo, na terça-feira, a Casa Branca já havia afirmado que o Irã preparava um ataque a Israel com mísseis balísticos e afirmou que um ataque teria consequências severas. Essa não foi a primeira ofensiva do Irã contra Israel, mas foi a mais intensa até agora. Em abril, forças iranianas lançaram 300 drones e mísseis contra o território israelense, em retaliação a um bombardeio ao consulado do Irã em Damasco, na Síria, que causou a morte de um comandante do exército iraniano. Na ofensiva de abril, os drones e mísseis causaram diversas explosões nos arredores de Jerusalém, mas também não houve vítima. A história desse conflito, pessoal. Nos últimos meses, Israel e Hezbollah viveram um aumento nas tensões. Um comandante do grupo extremista foi morto em um ataque israelense no Líbano em julho. No mês seguinte, o grupo preparou uma resposta em larga escala contra Israel, que acabou sendo repelida. Mais recentemente, os líderes israelenses emitiram uma série de avisos sobre o aumento de operações contra o Hezbollah. O gatilho para uma virada no conflito veio após os seguintes pontos, pessoal. Em 27 de setembro, Israel matou o chefe do Hezbollah por meio de um bombardeio em Beirute. Em 23 de setembro, bombardeou diversas áreas do Líbano, cerca de 500 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. O dia foi mais sangrento desde a guerra de 2006. Segundo o governo, esse retorno de moradores ao norte do país só seria possível por meio de uma ação militar. Enquanto isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que levará de volta para casa os moradores do norte do país, na região de fronteira, que precisaram deixar a área por causa dos bombardeios ao Hezbollah. Após as explosões, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que estava começando uma nova fase da guerra. A imprensa norte-americana afirmou que os Estados Unidos foram avisados por Israel que uma operação do tipo seria realizada. Entretanto, o governo israelense não assumiu a autoria. Nos dias 17 e 18 de setembro, centenas de pagers e walkie-talkies usados aí pelo Hezbollah explodiram em uma ação militar coordenada, pessoal. Muito bem. Vamos continuando aí com esse conflito que está acontecendo lá em Israel, que promete dar uma resposta precisa e dolorosa ao Irã, diz o embaixador israelense lá no Conselho de Segurança da ONU. Irã e Israel participaram como convidados no Conselho de Segurança, que se reuniu para tentar frear a escalada no Oriente Médio. Mais cedo, Israel declarou secretário-geral da ONU persona não grata, assim como aconteceu com o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. O secretário aí também geral da ONU também está sendo considerado persona não grata. Guterres condenou a ofensiva do Irã ao abrir a sessão. Vamos lá, pessoal. Israel disse que a resposta ao ataque com mísseis do Irã será uma ofensiva apreensiva e dolorosa durante o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, nesta quarta-feira, hoje, dia 2, pessoal. O Conselho, o principal braço da ONU para tratar de conflitos e guerras, se reuniu nesta quarta-feira, hoje, né, pessoal, para debater justamente a escalada de tensões no Oriente Médio, que aumentou após o Irã atacar Israel com mísseis, que aconteceu no dia de ontem, né, dia 1º. Será uma resposta precisa e dolorosa. Vamos nos defender com força e justiça, de acordo com as leis internacionais, disse o embaixador Israel na ONU, Denis Danon.
A jornalista, antes de seu discurso, na terça-feira, Israel prometeu um ataque surpresa ao Irã como retaliação, mas não havia informado se seria uma ofensiva ampla ou precisa. A imprensa, né, norte-americana. Durante seu discurso, Danon reafirmou que Israel atacará novamente e disse que as consequências que o Irã enfrentará serão maiores do que qualquer já imaginada. O momento da empatia passou, afirmou. Irã alega autodefesa. Já o embaixador de Irã na ONU, Amir Said Iravani, disse que o ataque a Israel foi uma ação de proporcional autodefesa e por isso não houve nenhuma violação de acordos e tratados de guerra. Iravani disse ainda que a única forma de terminar com um conflito no Oriente Médio é evitar uma guerra generalizada, é que Israel interrompa os ataques e a incursão por terra no Líbano. O Conselho de Segurança se reúne também ao mesmo tempo em que o governo israelense declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, persona não grata e o proibiu de entrar no país, assim como aconteceu, né, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Guterres abriu a sessão. Não é comum que o secretário-geral da ONU participe do Conselho de Segurança, mas fontes da ONU afirmaram à TV Globo, estão lendo aqui, né, no site do G1, que ele já havia pedido para participar da reunião antes mesmo da reprimenda de Israel a ele. No discurso, o secretário-geral não falou sobre o caso, mas disse condenar fortemente o ataque do Irã com mísseis ao território israelense. Mais cedo, o chanceler israelense disse ter proibido a entrada de Guterres no país, justamente por ele não ter condenado a ofensiva iraniana. Ele pediu que a soberania do Líbano seja respeitada sem citar Israel. O exército israelense invadiu o território libanês na segunda-feira, dia 30, e começou uma incursão por terra no país contra o Hezbollah. O Líbano também foi convidado para a reunião do Conselho de Segurança. Em seu discurso, o embaixador interino do Líbano na ONU, Al-Said Hadi Hashim, acusou Israel de mentir sobre as características da invasão de Israel no Líbano e chamou a ofensiva de agressão de barbárie. Eles dizem que o objetivo são alvos do Hezbollah. Mas há muitos civis mortos, disse. Crianças no sul de Beirute estão dormindo nas ruas. Isso não pode mais ser tolerado. O embaixador também pediu ajuda à ONU com fundos para a recuperação do país após aí os bombardeios em Israel. Já a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, reiterou a ameaça feita por Washington ao Irã na terça-feira, dia 1º. Disse que o ataque a Israel teria sérias consequências. Soldados mortos. Também nesta terça, as Forças Armadas de Israel anunciaram que 8 soldados morreram durante embate com um membro do Hezbollah no sul do Líbano. As mortes foram as primeiras de militares israelenses desde que Israel invadiu o Líbano por terra na semana passada, como parte da escalada de conflitos entre forças israelenses e grupos extremistas. O exército de Israel não informou como o soldado morreu, mas na terça-feira, primeiro, disse que os militares israelenses haviam travado o primeiro combate direto com membros do Hezbollah, desde o início da guerra na faixa de Gaza. O Hezbollah, apesar de atuar no Líbano, apoia o Hamas, baseado aí em Gaza. Em um comunicado, o Hezbollah afirmou que a morte do soldado israelense foi causada por uma emboscada que pegou os militares de surpresa em um vilarejo no Líbano. Na terça-feira, ontem, dia 1º, pessoal militares de Israel e membros do Hezbollah travaram o primeiro combate direto desde o início da guerra na faixa de Gaza, segundo o porta-voz do exército israelense para todo o mundo árabe. O porta-voz falou em combates intensos nos vilarejos por onde os soldados israelenses iniciaram a incursão por terra no Líbano. Persona não grata. Israel declarou nesta quarta-feira, hoje, né, pessoal, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, como persona não grata e disse que ele está proibido de entrar no país. A decisão inédita na guerra do Oriente Médio é um protesto pelo fato da ONU não ter condenado de forma inequívoca o ataque com mísseis lançados pelo Irã ao território israelense na terça-feira. Qualquer um que seja incapaz de condenar de maneira inequívoca o ataque hediondo do Irã contra Israel não merece pisar em solo israelense. Este é o secretário-geral anti-Israel, que dá apoio a terroristas, abusadores e assassinos, declarou o ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, em um comunicado. Assim como aconteceu aí com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que infelizmente o Brasil teve o seu embaixador sendo aí humilhado perante todo o mundo, né, pessoal? E em resposta o Brasil retirou o embaixador lá de Israel e o enviou para a Suíça, né, pessoal? Está o ex-embaixador do Brasil em Israel se encontra nesse momento na Suíça, né? Essa foi a maneira que o Brasil deu a resposta, né, que o Brasil deu a Israel e que
Assim como o presidente Lula agora tem o seu secretário-geral também como persona não grata. Muito bem, pessoal. Na terça-feira, dia 1º, após o ataque ao Irã, o secretário-geral da ONU condenou a ampliação do conflito no Oriente Médio, escalada após escalada, mas não se referiu diretamente ao lançamento de mísseis por Teherã. Na diplomacia, a classificação de alguém como persona não grata significa que essa pessoa, geralmente, um chefe de governo ou um diplomata, como no caso do presidente Lula, ou no caso do chefe aí da ONU, né, não é bem-vinda no país. O persona não grata não é necessariamente proibida de entrar no país, mas o presidente Lula foi e o secretário também, né? Todos os dois são proibidos de pisar lá em Israel, como se isso preocupasse muito, né? No caso de Gutierrez, no entanto, sua entrada em Israel também foi banida, assim, de acordo com o chanceler israelense. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi declarado persona não grata por Israel em fevereiro. Na ocasião, o governo israelense retaliou após Lula comparar os bombardeiros na faixa de Gaza ao Holocausto, quando milhões de judeus foram exterminados pelo regime aí, né, alemão. A ONU ainda não havia se manifestado sobre a classificação de Israel a Gutierrez até a última atualização da reportagem, né? O Brasil condenou de forma veemente o que aconteceu com o chanceler, chamou ele aqui ao nosso país, retirou ele de Israel e o enviou para a Suíça, né? Resposta aí ao ataque. Israel está planejando, ver o que a ONU vai falar a respeito disso, né? Israel está planejando uma resposta ao ataque lançado pelo Irã ao território israelense. Segundo autoridades, a resposta irá comprovar as capacidades de surpresa e precisão de Israel. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje, né, pessoal, para discutir essa crise lá no Oriente Médio, pessoal. Muito bem, vamos continuar aí na atenção no Oriente Médio, agora no site do UOL, o que pode acontecer após o ataque do Irã a Israel. Mas, pessoal, antes de continuarmos a falar a respeito aí da crise lá no Oriente Médio, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga que chegou pela primeira vez aqui ao nosso canal, o canal Justiça em Foco Notícias, a se inscrever no canal. Nem precisa esperar esse vídeo terminar, não, meu amigo, minha amiga. Toca o dedinho lá no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, é muito importante. Assim o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomendará para quem não é inscrito no canal. Pessoas especiais assim como você, meu amigo, minha amiga. Somos 491 justiceiros, 491 guerreiros, rumo aos 500 inscritos. Eu acredito, pessoal. Vamos lá? Vamos nos inscrever. Estou aguardando você se inscrever, pessoal. Deixar o seu joinha, seu comentário, o canal Justiça em Foco Notícias. Quer saber a sua opinião a respeito desse assunto? O que você acha dessa crise lá no Oriente Médio? O que você acha que pode acontecer? A escalada da crise lá no Oriente Médio? Irã ameaçando Israel, Israel ameaçando o Irã. O que você pensa a respeito desse assunto? O que você acha de Israel ter chamado aí o chefe lá da ONU, o secretário-geral da ONU de persona não grata, assim como o nosso presidente brasileiro também foi chamado de persona não grata, teve o embaixador nosso brasileiro, foi humilhado publicamente lá em Israel, né, pessoal? E o Brasil deu uma resposta à altura, uma resposta diplomática, uma resposta sem violência, mas colocou Israel em seu devido lugar, continua condenando o que Israel tem feito, né, pessoal? Não é o canal Justiça em Foco Notícia, não tem posição política, mas a gente fala o que vê acontecer, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirou o chanceler lá do país e o enviou para a Suíça. Hoje o nosso ex-chanceler lá de Israel está vivendo agora na Suíça, né, pessoal? Foi uma coisa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez muito bacana, né, em resposta aí à humilhação que aconteceu com o nosso embaixador lá em Israel, né, pessoal? Então vamos ver o que a ONU vai falar a respeito do que aconteceu com o secretário-geral de persona não grata proibida, assim como o presidente Lula está proibido de pisar em Israel, mas não está nem um pouco preocupado com isso. Mas vamos ver aí o que a ONU vai dizer a respeito desse assunto aí, né, que também tem o seu nome achincalhado, está sendo desrespeitada aí a ONU. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então vamos continuar falando mais um pouquinho o que pode acontecer aí, né, pessoal, com esse ataque realizado pelo Irã contra Israel ontem, né, dia 1º. Um novo episódio da guerra desencadeou reações geopolíticas imediatamente entre as nações e levantou uma preocupação sobre uma provável escalada de guerra aí no Oriente Médio, pessoal. Pois é.
Israel promete aí retaliar o Irã após os ataques a mísseis da terça-feira, ontem, dia 1º, contudo, de acordo com especialistas ouvidos aqui pelo site UOL, pessoal, que eu estou lendo agora, a dimensão e o momento dessa reação ainda são incertos. Especialistas acreditam que a resposta de Israel pode provocar uma escalada de guerra. Agentes importantes no cenário mundial, incluindo Estados Unidos e Rússia, podem dar um novo desenho aí ao conflito. O ataque do Irã provocou uma reação de Benjamin Netanyahu horas após os mísseis iranianos serem lançados. O líder israelense apontou para uma retaliação e disse que o Irã pagará o preço, após dizer que o ataque foi um erro grave. Essa foi a maior demonstração de força do Irã. Mesmo sem vítimas relatadas por Israel, o ataque provocou um alerta sobre o atual momento de tensão no Oriente Médio. Na noite de ontem, dia 1º, pessoal, Patrick Schreier, porta-voz do Pentágono, disse que o ataque recente foi 2 vezes maior do que a incursão aérea em abril. E em abril, as forças iranianas já haviam dado uma resposta, entre aspas, a Israel, lançando mísseis contra o país. Na época, o Irã informou que a ação foi legítima defesa após um consulado do país em Damasco, da Síria, ter sido destruído por Israel, provocando a morte de 7 militares. Agentes externos podem atuar em defesa de Israel e de Irã, mas é pouco provável que se envolvam militarmente. Os Estados Unidos já se manifestaram publicamente dizendo que se manterão em apoio aí a Israel. No ataque de terça-feira, Joe Biden reforçou a defesa do país aliado, incluindo abatimento de mísseis lançados aí pelo Irã. Os Estados Unidos provavelmente continuarão a fornecer inteligência e apoio logístico a Israel para qualquer retaliação, como fizeram em ataques anteriores, dizem especialistas. O trunfo estadunidense é a tecnologia massiva, principalmente com a atuação de satélites. É menos provável, contudo, que americanos atuem em ataques diretos e estruturais iranianos, pessoal? Caso estruturas como usinas e refinarias sejam destruídas, haveria o desencadeamento de um problema global envolvendo fornecimento de petróleo, afetando diretamente os Estados Unidos. É sempre assim, pessoal? O futuro do conflito é imprevisível. A gente pode esperar uma retaliação israelense como um novo ataque. Isso, dependendo da escala que for feito, pode gerar um envolvimento de russos e americanos, ainda maior no conflito. A Rússia protege o Irã, os Estados Unidos protegem Israel. A gente está vendo uma possibilidade de envolvimento maior, mas eu não vejo os atores externos se envolvendo tanto militarmente, mas acho que continua mais restrito aos grupos paramilitares ou o eixo da resistência, disse Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Interferências externas. O eixo da resistência é composto por Irã, Síria, o Hezbollah do Líbano e Houthis do Iêmen e grupos paramilitares xiitas do Iraque. Os ataques iranianos foram justificados pelo país como resposta às mortes de líderes do Hamas, Ismael Haniyeh, e do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Desta vez, o ataque iraniano aconteceu após uma série de incursões aéreas israelenses em territórios com presença de grupo paramilitar Hezbollah, que tem o apoio do Irã. Recentemente, também o exército de Israel iniciou uma ofensiva terrestre sobre o território do Líbano. Já foi defendido por membros da política israelense de que deveria atacar as localidades do programa nuclear iraniano e refinarias. Isso causaria um declínio econômico forte e possivelmente uma derrubada do regime iraniano, que já foi defendido por Israel. Acho que não deve chegar a tanto, já que isso afetaria a economia global, inclusive os Estados Unidos e outra potência interessada, a China. Eu tenho certeza de que a pressão americana é para que uma resposta seja limitada a alvos militares. Sendo assim, é muito difícil saber o que Netanyahu vai fazer. Guten Ruditz, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, especialista em estratégias de guerra. A presença norte-americana é um ato contínuo, é um apoio que não vai ser reduzido, independentemente dos excessos de Israel e independentemente da vitória de Trump ou Kamala nas eleições. Se houver maior presença dos Estados Unidos nessa reação, se desenhará um cenário bem diferente. Netanyahu mantém na guerra a qualquer custo, não de forma calculada ou não. A opinião pública local está apoiando Netanyahu. É Natalia Kalfar, doutora em ciência política e especialista em Oriente Médio. O Irã, por sua vez, tem como forte aliada a Rússia. Mesmo que indiretamente, a Rússia atuaria em favor do Irã. Contudo, não há confirmação ou comunicado oficial do presidente Vladimir Putin nesse movimento de defesa.
Para Natalie Kaufman, doutora em ciência política e especialista em Oriente Médio, é menos provável que a Rússia se envolva diretamente em uma possível escalada de conflito na região. Isto pelo fato da Rússia enfrentar um drama particular, o conflito ainda incerto com a Ucrânia. Rússia observa o conflito no Oriente Médio com preocupações. Gunter Ruditz, professor de Relações Internacionais da ESPN e especialista em estratégias de guerra, também concorda que a nação liderada por Putin vai evitar ao máximo uma escalada militar. Guerra no Oriente Médio pode interferir no conflito russo contra a Ucrânia. Ruditz afirma que fornecedores bélicos importantes da Rússia se encontram no Irã, incluindo fábricas de drones utilizados no conflito europeu. Putin não quer uma guerra, porque provavelmente ficaria sem fornecedor em caso de ataque estratégico de Israel. Com ataques estratégicos, fábricas de fornecedores, como drones, por exemplo, poderiam ser destruídos e eles teriam problemas na guerra com a Ucrânia. Putin está pressionando para não haver a escalada. Ruditz, professor de Relações Internacionais aí, né? Está dizendo aí, pessoal, os especialistas estão comentando a respeito aí da escalada lá, da guerra lá no Oriente Médio, né? E em meio a uma possível intensificação e participação de outros agentes no conflito que afeta o Oriente Médio, há esperança de uma resolução pacífica. Os especialistas entendem que a escalada pode trazer consequências ainda mais sangrentas para as nações que compõem o conflito. Para eles, o ideal seria um consenso por cessar-fogo mediado por outras nações e pela ONU, Organização das Nações Unidas. Contudo, apesar do apelo mundial, ao menos 5 acordos de cessar-fogo foram ignorados desde a expansão da guerra. Após o último ataque, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou a ampliação do conflito. Isso precisa acabar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo, declarou em reunião de emergência do Conselho de Segurança do órgão que foi marcada para discutir o conflito, pessoal. Pô, fica muito complicado. Inclusive, Israel se contrapõe aí à ONU, né? Inclusive chamando aí o seu secretário de persona não grata, está proibido de pisar em Israel. Vai ficar muito difícil haver mediação aí. Vamos acompanhar a escalada do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Vamos estar trazendo notícias aqui para vocês, pessoal. Vou fazer uma playlist aqui. Vamos estar atualizando vocês o máximo possível, né? E eu quero agradecer você que ficou comigo até o final daqui desse vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, deixe o seu like e procura-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco, notícias em todas as redes sociais. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.